Vamos ler a palavra de nosso Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar. Querido Deus, amado, santo Senhor, louvamos o teu santo nome, Pai. Exaltamos o teu santo nome diante de todos, Pai, porque entendemos que só o teu nome é digno de louvor e adoração, Senhor. Nos rendemos à tua majestade, porque sabemos que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Somos limitados, pequenos, mas queremos mesmo assim, Pai, render culto ao teu santo nome, Senhor. Queremos mesmo assim, Senhor meu Deus, nos prostrar diante de Ti, em reconhecimento da Tua majestade, Senhor. Me atrevo, Senhor meu Deus, a Te pedir. Pedir, Senhor meu Deus, por entendimento na Tua palavra, Senhor, tanto para mim como para os meus irmãos, os nossos amigos que aqui estão, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor meu Deus, venha penetrar em nossos corações. Venha, Pai, de encontro às nossas necessidades, Senhor. Necessidade essas, Pai, de melhorar. Necessidade essas de mudança completa. Que ela venha, Senhor meu Deus, nos moldar, Pai, na Tua vontade. Senhor meu Deus, usa-me, Pai, como um canal de transmissão aqui hoje, Pai. Que eu venha, Senhor meu Deus, expressar a Tua vontade ao Teu povo, Senhor. Pai Santo, no nome de Cristo Jesus que eu Te peço tudo isso. Amém, Senhor. Meus queridos, esse texto a qual nós limos, costumo trazer aos irmãos as mesmas responsabilidades que são reputadas ao pastor, mas também são estendidas a todos os servos do Senhor. Esse texto no qual eu li, Paulo escreve a Timóteo 2 cartas, e nessa segunda carta ele está falando sobre o zelo à palavra do Senhor, a fidelidade à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. E ele instrui, dentro desse texto aqui, que tem até como tema a fidelidade e o zelo na pregação. Normalmente as pessoas, mas isso é para o pastor. Não, meus queridos. Toda a Bíblia, ela tem a finalidade de moldar os servos do Senhor na palavra do Senhor. Aqui especificamente, claro que vem instruções para os líderes, sim. Mas costumo a dizer que todo pai de família é um pastor dentro da sua casa. Todo homem é um pregador do evangelho no seu trabalho, na sua vizinhança, seja onde for. Ele é um líder, um pregador da palavra de Deus às outras pessoas. Então esse texto cabe muito bem para todos nós, homens. Quando eu falo homem, estou falando no contexto humano, mas todo, tanto homem como mulher, eu não vou falar aqui na redundância todos e todas, porque o todos já se refere a todos. Isso é redundante, agora costumam fazer isso. Mas a ideia, meus irmãos, é de que cada um dos servos de Deus, ele seja um responsável, um líder, um pregador do evangelho, onde quer que ele esteja. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Esse texto pode ser levado em duas vertentes. Sobre a embriaguez, que é comum às pessoas dada ao vinho, mas também tem esse último aí, todas as coisas. Sobriedade, meus irmãos, está falando de alguém que tem consciência tranquila, tem noção do que está fazendo. E a ideia aqui, quando ele diz assim, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, ou seja, ser consciente. A ideia aqui é de entendimento, conhecimento, consciência em todas as coisas. É alguém que é consciente, alguém que entende do que está fazendo, entende o que tem que fazer.
não é ser só consciente do que eu estou fazendo. Além disso, eu tenho que ser consciente do que eu tenho que fazer. Então, a ideia de sobriedade, ela vem nessa ideia de que alguém que não é embriagado, porque a embriaguez tira a consciência da pessoa, e a pessoa faz coisas aleatórias, sem nexo, faz absurdos, porque ela não está sóbria. Mas uma pessoa que mesmo que não ingeriu bebida alcoólica, e se ela não tem um conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus, ela é como um embriagado. Ela vai fazer coisas sem nexo, coisas aleatórias, coisas absurdas que desagrada a Deus. Então a ideia, tanto para alguém que consumiu bebida, como alguém que não consome a palavra de Deus, ela vai também estar na mesma linha de uma pessoa embriagada. Devemos nós, ou nos dedicar em cada dia de nossas vidas a aprender mais e mais para que possamos cuidar e ajudar os outros. O dever de cada um de nós aqui é, cada dia, dedicar-me mais e mais, aprender mais e mais, para que eu possa usufruir disso. Não só isso, mas que eu possa ensinar, que eu possa cuidar, eu possa passar para outra pessoa esses ensinos, esse caminho. A palavra de Deus é diferente do egoísmo do mundo. É só o que você vê em rede social, não conta os teus projetos para outras pessoas, não é isso? Porque não dá certo. Nós dizemos assim, conta os teus projetos para outra pessoa, mas qual é o teu projeto? Me dedicar à palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, me portar como uma pessoa decente, consciente e responsável, para que eu possa testemunhar do Deus que eu sirvo. E o que vier será acrescentado por Deus. Eu não tenho medo de dizer, porque quem pode empatar da vontade de Deus ser feito na minha vida? Satanás? Quem é Satanás diante do meu Deus? Então isso vem do paganismo, essas ideias de que eu não posso falar nada para as pessoas dos meus projetos. Se os teus projetos estiverem dentro da vontade de Deus, até como o irmão Francisco pregou da última vez, se a tua vontade estiver dentro da vontade de Deus, não tem quem impeça de acontecer. Não tem quem possa impedir dela se realizar. Mas claro que a tua vontade tem que estar dentro da vontade de Deus. Os teus projetos têm que estar dentro da vontade de Deus. Então qual é o teu projeto para o futuro? Qual é o teu projeto para este ano que se inicia? Ser um adorador fiel a Deus. Dedicar-se mais e mais a alcançar, para que o evangelho alcance os teus parentes e os teus vizinhos não evangelizados ainda. Se isso tiver dentro dos teus projetos. E se tu se portar como deve se portar, um sóbrio, alguém dedicado na palavra de Deus em todas as coisas, certamente acontecerão. Salvar as pessoas não é tarefa tua, mas testemunhar é. Ensinar o evangelho é. Salvar é com o nosso Senhor. O Espírito Santo convence lá, leva a pessoa até Cristo, e Cristo purifica essa pessoa e apresenta a Deus, e Deus adota. Simples assim. É essa o plano da Trindade. A salvação é desse jeito. A salvação não é eu convencendo, é teu dia, teu dia, teu dia. Não. Isso não é salvação, isso é convencimento. Salvação é feita pela pessoa do Espírito Santo, intermediada por Deus entre o Pai, e o Pai adota. Simples assim. Não tem. O que tem nossa responsabilidade, deveres, testemunhar, pregar esse evangelho, ensinar as pessoas que existe uma saída. Isso é a nossa parte. Esse é o nosso dever. Seus projetos estiver alinhado com isso, certamente vai acontecer. Certamente vai ser bênçãos o teu ano, esse ano que se inicia até o fim. Tu vai poder testemunhar, como daqui a pouco terão alguns irmãos que virão aqui testemunhar
das grandezas de Deus em sua vida, o que Deus fez nas suas vidas, as lutas que passaram, mas conscientes ou firmados na vontade de Deus e passaram de uma forma melhor. Então, meus queridos, eu costumo dizer, este canto aqui, que nós nos juntamos para glorificar o nome de Deus, cultuar o nome de Deus, também é como se fosse aqui o nosso quartel de treinamento. Deus, o Espírito Santo, traz os salvos dele até aqui. Jesus, que aqui está conosco, te purificou para estar diante do Pai. E aqui é o lugar de treinamento, preparo para que nós possamos alcançar mais gente. Aqui não tem finalidade este local que se encontra a igreja do Senhor. Costuma dizer, não é o prédio, é nós aqui que somos a igreja do Senhor. Quando nós saímos daqui, isso aqui nem igreja, nem, pode ser o que for. Mas a ideia, meus queridos, é que este povo aqui, igreja que se reúne aqui, nesta localidade, seja treinada, seja ensinado, que cada um seja sóbrio. E dizer, eu tenho que pregar a pessoas que ainda não compreenderam o evangelho verdadeiro. Muita gente vive achando que conhece Deus e vive apenas naquele pensamento ou ideia. Deus existe, existe, mas não sabe quem é Deus. Jesus existe, existe. Apresente esse Jesus para mim, não sabe. O Espírito Santo existe, existe. É um irmão bem acolá, diz que fala línguas. Isso não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que já te convenceu a vir até aqui. Pois sem ele ninguém vem. Ninguém vem se reunir com o povo de Deus se o Espírito de Deus não incomodá-lo, convencê-lo a vir até este lugar. Isso já é função do Espírito Santo de Deus, que ele é o quê? O convencedor, o consolador. E é Ele que nos traz até aqui. É Ele que nos convence a vir até aqui. Para que nós nos juntos aprendamos um com o outro para ensinar. Suporta as aflições. Muitos por aí pregam para você que crente não pode passar por dificuldade. Crente é para ter carro bom. Crente é para viver uma vida luxuosa. Só esqueceram de dizer para Paulo que ele não era crente. Só esqueceram de dizer para Jesus, que é o autor da vida, da crença, do amor. Segundo esse entendimento, não é. Passou por aflições absurdas. O próprio Jesus disse, tem bom ânimo. Neste mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo sofreu, lá na linguagem, açoites. 5 vezes ele foi açoitado. Uma quarentena de açoites. A forma que aquele povo batia, o tipo de chicote que eles batiam era absurdo. Ele passou por 5 vezes, 5 sessões de 40. No caso 39, porque eles tinham medo de aplicar 40 ou passar 41, e quem o castigador passaria pela mesma. Então eles davam 39, eles contavam 40 menos 1, por causa do medo de errar, passar e ter que receber o açoite. Mas ele levou 5 vezes 39 chibatadas seguidas, não dias mais, na sua caminhada cristã. E este homem, no fim da vida, quando você vai ver as cartas finais, ali que ele está escrevendo a Éfesos, e ele vai falar exatamente da alegria deste homem, de ter suportado as aflições. Ele chega a dizer nos seus textos, que tem tudo como... A palavra até ela soa ruim, mas eu vou tentar trazer para o nosso aqui. Ele tem tudo como percas sem valores. As coisas que ele perdeu, para ele não tinha valor nenhum. Porque o que ele almejava era o reino do céu e ele estava indo para o encontro do Pai. Então, meus queridos, passar por aflições, isso é comum da vida. Vivemos num mundo corrupto, num mundo cheio de pecado, numa terra consumida pelo pecado. Como que nós vamos passar ileso? Como que nós não vamos sofrer? Vamos sim.
Mas com esses sofrimentos nós glorificamos o nosso Deus. Na dor nós glorificamos o nosso Deus. Porque nós sabemos que é passageiro. A nossa dor é passageira. Ela tem prazo para encerrar. E nós iremos gozar eternamente de alegria junto de nosso Senhor. Então nós passamos, diferente do mundo, as pessoas buscam a alegria desenfreada. Eu estava vendo pessoas amigas aqui, as pessoas um dia e uma noite, passaram uma noite e um dia consumindo algumas bebidas, algumas coisas, buscando o quê? A alegria. Mas que daqui a pouco, quando passar o efeito, vem a tristeza. Porque é uma alegria passageira. A nossa é perene, a nossa é extensa, é até o fim, para todo sempre, porque quando chegarmos lá é que vamos gozar mesmo dessa alegria. Aqui nós gozamos da confiança. Nós já gozamos de um pouco de alegria, hein? Porque nós sabemos que a alegria mesmo nós vamos ter no encontro com Deus. Aqui hoje nós somos pessoas contentes, porque sabemos que está chegando o dia de gozar de plena alegria. Ser confiante, suporta as aflições. Suporta, porque vai vir o momento da alegria. E esse momento será apenas de riso, apenas de alegria eterna junto do nosso Senhor. Faz o trabalho de um evangelista. Interessante. Qual é o trabalho de um evangelista? Olha para a gente entender, irmãos. Que trabalho é esse? A palavra é boa notícia. Traduzida já para a nossa língua, boa notícia. Mas ela tem um fundo, ela vem de uma origem, a palavra vem de uma origem interessante, que evangelho é uma palavra militar, que é vitória de um senhor sobre outro. Quando você fala a palavra evangelho, a origem, no hebraico, a origem da palavra, ela vem da vitória de um senhor sobre outro. Quem é o Senhor que venceu? O que é que nós temos que pregar? O evangelho. Então nós temos que anunciar o evangelho. Nós temos que anunciar a vitória de um senhor sobre outro. A vitória do nosso Senhor Jesus sobre a morte. O nosso Senhor venceu o nosso inimigo, a morte. E ela não mais pode nos levar a cabo a condenação, porque o nosso Senhor venceu ela na cruz. Pode até a nossa carne morrer, perecer. Vai, se nós formos antes arrebatados, seremos em corpo. E teremos o corpo glorificado. Mas se não, a nossa carne vai morrer. Mas o nosso espírito jamais. Porque o nosso Senhor na cruz venceu a morte. Então o que nós temos que anunciar para o mundo é o quê? A vitória de nosso Senhor sobre a morte, sobre o inimigo. Então o evangelho é isso, meu irmão. Quando diz assim, pregue o evangelho, é anunciar a vitória de nosso Senhor e Salvador sobre o inimigo, sobre a morte, sobre Satanás. Isso é o significado de evangelismo. E Paulo fala a Timóteo exatamente isso. Faz o trabalho de um evangelista. O evangelista era aquele que vinha anunciar. O nosso rei venceu, o nosso exército venceu. Quando os exércitos iam para os frontes, para as batalhas, e vinha aquela pessoa na frente para anunciar que nós vencemos a guerra. Então, o significado da palavra evangelho é esse, que a guerra foi vencida contra a morte. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a morte por nós. Nós não seremos mais condenados. Nós não vamos mais perecer eternamente, porque o nosso Senhor venceu e nós vamos gozar de plena paz e alegria junto dele, do nosso Senhor que venceu. Então, meus irmãos, é isso que nós vamos fazer. Anunciar o evangelho, anunciar a vitória de nosso Senhor sobre o inimigo. Cumpre cabalmente o teu ministério. Interessante que tudo isso aqui está no imperativo. É uma ordem.
Paulo, quando fala aqui, ele não diz assim, se der, faz isso, não, é tudo no imperativo. Faz isso, faz isso, faz isso. E ele finaliza, cumpre cabalmente o teu ministério. Pronto, meus irmãos, mais uma vez, o ministério não é só meu, não é só do irmão Francisco, não é só do irmão Adson. Cada um tem o seu ministério. E o seu ministério, que eu digo a todo mundo, você pode não ter sido chamado por Deus para vir para cá, ser um pregador do evangelho aqui, para as pessoas que estão aqui. Mas você foi chamado para pregar para os que estão lá fora. Todos aqui foram chamados, sem exceção. Sem exceção. Então, se alguém diz, eu não tenho o dom, como é que é? Se tu foi salvo, tu tem. Quem foi salvo, recebeu o dom de ser um evangelista, um proclamador, um anunciador da vitória do nosso Senhor sobre outro. Não tem essa que eu não tenho um dom, isso é desculpas. Ou então lugares que não ensinem alguns que querem ser dono dos dons e não ensinam para as pessoas que todos receberam o dom e têm que pregar. Você pode não ter recebido o dom de ser um cantor, vamos dizer assim, louvar, que até o pessoal apelida de levita. Mas assim, nem flutua e nem é da família de Levi, mas vamos lá. Então, meus queridos, mas que cada um daqui é anunciador da palavra de Deus. Anunciador da palavra de Deus. Então, cada um recebeu, sim, e cumpre esse ministério. Paulo diz, tu és salvo, em outras palavras, que cumpre cabalmente o teu ministério. Não deixa nada, é cabalmente. Cumpre o teu ministério. Ou seja, não cabe desculpa. E ele deixa muito claro, como eu já falei, no imperativo. Sua fidelidade significa que ele, como o próprio Paulo, deve suportar as aflições. Quando Paulo fala para Timóteo, ele já falando e mostrando que ele mesmo tinha que suportar as aflições. Então, quando eu prego para cada um de vocês, meus irmãos, eu também tenho que suportar. Eu tenho que confiar. Eu lembrei agora de uma coisa, nem estava no script, mas vamos lá. Nós, um dia desse, estávamos aqui e muito aflitos por causa que começaram a anunciar que iam fazer uma festa ali, gigantesca, e que estava todo mundo, e eu, poxa vida, como assim? Nós vamos deixar o mundo tirar a nossa paz? E a gente começou a ter paz. Esqueceu do problema. E nem aconteceu a festa. Exatamente. Quem ficou lá, quem usufruiu do lugar foi nós, povo de Deus. Então confia. Não deixa que o inimigo tire a tua paz. Confia no teu Senhor. Não se assustem. Suporte. Não se assuste. Ele é o nosso Senhor. Nós somos servos dele. Para que ter medo? Para que temer? Ele já venceu por nós. Não vamos deixar o inimigo ou as coisas bestas tirar nossa paz. Às vezes vem coisa para tirar nossa paz. Nessa mesma hora pensa, por que eu vou deixar o inimigo tirar minha paz? O próprio Senhor diz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então por que nós vamos temer? Vamos ser confiantes. E tudo isso vale para mim, para o irmão, para você, para cada um de nós. Confia no teu Senhor. Confia nele, meus irmãos. Deve estar pronto para elas. Seu dever, afinal das contas, é fazer o trabalho de um evangelista, que é pregar o evangelho que lhe foi confiado, em contrastes com fábulas estranhas. Isso aqui, meus irmãos, não tem como você pensar nas fábulas que hoje em dia são empurradas de goela abaixo nas pessoas. Tem outras passagens da Bíblia que chama fábulas de velhas caducas. E muito disso estão empurrando de goela abaixo, dentro de locais que se diz Igreja do Senhor, fábulas de velhas caducas, misticismo, absurdos, crendices absurdas que está sendo ensinado. E Paulo deixa bem claro, ele diz que cumpre cabalmente o teu ministério, ele deve ser o exemplo, eu devo ser o exemplo, você deve ser o exemplo, mas é do ministério de ser um evangelista verdadeiro,
dedicado à palavra de Deus, sem invenções. Se você já não cumpre direitinho como é para fazer, você ainda vai inventar um monte de besteiras, que aí é que vai ficar difícil. Hoje estão botando uma carga gigantesca nas costas dos irmãos, que não tem condição de carregar, e além de não estar conseguindo viver, ter comunhão com a palavra de Deus, com Deus e com os irmãos, estão afastando pessoas de fazerem isso, porque não estão cumprindo cabalmente o ministério que tem que cumprir. Estão cumprindo segundo entendimentos próprios e vontades próprias, para querer aparecer. As pessoas não estão... Eu fico imaginando, meu irmão, nós não conseguimos reter 1% do conhecimento que existe na Bíblia. Vamos pensar aqui, olha. Uma pessoa zero, não tem conhecimento nenhum, agora eu quero conhecer a Bíblia. Ele não consegue 1% de todo o conhecimento que está aqui, porque aqui é o próprio Deus sendo expresso aqui nessas folhas de papel. A vontade dele expressa nessa folha de papel, que é um ser ilimitado. Nós não conseguimos 1% do conhecimento que está aqui. E as pessoas começam a inventar um monte de absurdos, botando carga sobre pessoas ficando depressivas dentro desse lugar, por não atingir aquilo que eles querem. E as pessoas sofrendo e deixando de cumprir cabalmente o seu ministério de ser um evangelista. Eu já vi absurdos que irmão não pode fazer algo porque não atinge algo que eles entendem que é bíblico. Essa pessoa sofre a vida toda, fica depressiva, se retrai ao ponto de não se tornar um evangelista, um anunciador da palavra de Deus. Porque homens sem conhecimentos e até maldosos fazem isso com as pessoas. Por que eu estou falando isso aqui, meu irmão? Porque eu entendo que cada um daqui é um pregador da palavra de Deus. Se não aqui, mas aí fora, no grande púlpito da vida, As pessoas transformam esse lugar aqui como se ele fosse o santo dos santos. Não é. Tanto faz eu estar aqui, como eu estar ali, como eu estar aqui, é a mesma coisa. Pisar aqui, brincar aqui, é a mesma coisa. Não tem nada de santo aqui. Santos somos nós, povo de Deus. O que é santo? Separados. Nós fomos separados para Deus. Vivemos o quê? A santidade. Cada dia alcançamos um pouquinho mais da santidade, que é o processo de atingirmos a perfeição para encontrar-se com Deus. Nessa terra vamos atingir? De modo nenhum. Mas a nossa busca é essa. Nós só vamos atingir a estatura de varão perfeito lá quando chegarmos diante de nosso Senhor. Mas o nosso dever, meus irmãos, é de cumprir cabalmente o nosso ministério, que nos foi confiado. Essa palavrinha, nos foi confiado, meus irmãos. Confiado por quem? Vou trazer aqui para vocês como interessante, como essa palavra tem um peso tão grande. Vamos lá, você trabalha numa empresa e você recebe a confiança do seu patrão, a responsabilidade de cuidar de um setor lá. Ele diz que todo dia você tem que, vamos lá, o irmão agora é a irmã que trabalha com robô, né? Vamos lá. Você tem que ligar o robô lá todo dia que vai carregar as peças lá. Mas o seu patrão sai, o seu chefe sai, e você vai lá, desliga a máquina porque vai dormir. No dia que o seu patrão chegar e ver aquilo acontecendo, o que é que ele vai pensar de você? O que é que você mesmo vai pensar de você? Então nós somos chamados pelo nosso Senhor e nos foi confiado anunciar o Evangelho para todas as pessoas. E ele não vai precisar chegar de surpresa, porque ele está vendo neste momento. Ele está vendo em todos os momentos se nós estamos com fidelidade, cumprindo com a função a qual nos foi confiada. Ele vê. Ele sabe até se nós pensarmos, eu não vou não, ninguém vai ver. O grande problema que foi criado em muitos desses locais aí,
que existe igreja que eles criaram um senso de fiscalização. As pessoas são fiscalizadas. Eu não faço isso. Se chegar até a mim alguém e provar, irmão fez isso, e se provar, então eu vou confiar com a pessoa. Se for porque pessoas acham isso e isso, nem venha, que eu não vou. Porque, meus irmãos, o senso aqui, o dever, a responsabilidade é de cuidar, amar, ensinar. Então foi colocado isso que as pessoas só fazem se os líderes estiverem vendo. Se os líderes não estiverem vendo, não fazem mais. Ou seja, eles não compreendem que o líder supremo enxerga tudo. O líder supremo enxerga tudo, é o nosso Senhor. E nós não fazemos por medo dele. Nós fazemos porque nós o amamos. E por isso nós fazemos a vontade dele. Por isso nós queremos fazer a vontade dele. Por isso que nós queremos cumprir cabalmente com essa responsabilidade que nos foi confiada. Esse é o dever do servo fiel. Não precisa o seu Senhor estar lhe fiscalizando. Ele vai, na hora que ele errar, ele vai se dirigir ao seu Senhor, vai pedir ajuda aos seus irmãos para resolver. Não precisa estarmos doidos em cima dessa pessoa. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é de cumprir cabalmente com a nossa responsabilidade de servos do Senhor. Então, devemos ser sóbrios em todas as coisas, compreender todas as coisas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus, amado, santo Senhor, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Pai. E queremos, Pai, por elas viver, Pai. Nos ajuda, Pai. Que o teu Santo Espírito, Pai, que habita em nós, Senhor, nos ajuda, Pai, a cumprirmos a tua vontade, fazermos a tua vontade, Senhor. Abre portas, Pai, para anunciarmos o teu evangelho, Pai. Capacita-nos, Pai. Dá, Senhor, meu Deus, força, vigor, coragem para irmos até as pessoas, pregarmos a tua palavra às outras pessoas, mas principalmente testemunhar do que tu fazes para com teu povo, Senhor. Pai Santo, é no nome de Jesus Cristo que te pedimos tudo isso. Amém.